Olá, vamos para mais um vídeo aqui sobre a nossa plataforma Analor dos ensaios funcionais, ensaios para grupos funcionais. Então estamos aqui novamente na página inicial, né? Lembrando que esses vídeos estão sendo gravados e vão estar localizados não só nesse canal, o Química Orgânica é Vida, mas também na própria plataforma, dentro dos locais onde esses ensaios são relatados. Bom, no momento que eu gravo esse vídeo, eles não estão no site, mas assim que eles forem editados, né, eles vão ser colocados também aqui no site, né. Então aqui na página inicial, conforme a gente está vendo novamente, né, já vimos isso no ensaio anterior que foi feito esses dias, né. Temos aqui o botão grupo funcional, que vai nos levar para a relação de grupos funcionais que a gente tem disponível aqui para a página. E hoje o ensaio que a gente vai fazer vai ser sobre o grupo funcional éster. Então, clicando aqui em éster, novamente a gente tem aqui a representação estrutural do grupo funcional éster, né, que se caracteriza por essa carbonila ligado a um oxigênio e dois radicais hidrocarbônicos ligados tanto ao carbono da carbonila de um lado como ao oxigênio do outro. Então aqui no botão análise funcional, a gente novamente, né, como a gente mostrou no vídeo anterior, um botão que fala sobre os métodos químicos de análise, que são os ensaios que a gente pode fazer no laboratório, e métodos físicos de análise, que vai apresentar aí as principais bandas que caracterizam esse grupo funcional pela espectrometria no infravermelho. Então vamos aqui nos métodos químicos, que é o foco desse vídeo, né? E vamos então aqui para o único ensaio que por enquanto está disponível aqui na plataforma, que é o ensaio do hidroxamato férrico. Esse ensaio ele tem como referência o livro do professor Cláudio Costa Neto, Métodos e Procedimentos de Caracterização de Organoquímios, na página 510. Tá? Se vocês quiserem a referência completa, vocês podem encontrar aqui também no site. O botão que indica para referência está aqui no finalzinho, referências, né? Então aqui nas referências vocês vão ter aqui o livro do Costa Neto. Costa Neto, Análise Orgânica, Métodos e Procedimentos para Caracterização de Organoquímios. Ok? Vamos voltar então para a página que a gente se encontrava. Temos aqui o procedimento e o esquema da reação. O procedimento que a gente vai seguir, como eu falei, está relatado no livro do Costa Neto, página 510. Ele é realizado em algumas etapas. A primeira, a adição do analito, que supostamente contém o grupo funcional éster, e um pré-ensaio que a gente faz com cloreto férrico para ver se só com cloreto férrico já vai desenvolver a cor vermelho vinho, que, como a gente já viu anteriormente, é um ensaio que a gente pode fazer para o grupo funcional fenol. Então, se esse pré-teste aqui, né, ter o desenvolvimento da cor vermelho vinho com cloreto férrico, esse ensaio não pode prosseguir porque ele já deu positivo para fenol e vai interferir no resultado final desse ensaio para éster, que também vai ter como caracterização de positivo uma coloração vermelho vinho. Bom, caso contrário, né, a gente pode seguir esse ensaio e ele é passado aqui de acordo com esse procedimento que a gente pode ler aqui abaixo. 2, 3 gotas do líquido, alguns cristais do cloridrato de hidroxilamina, uma pastilha de hidroxissódio, 2 ml de etanol como solvente, aquece ao refluxo no próprio tubo, em banho-maria por 2, 3 minutos. Conforme vocês vão ver, antes disso o etanol já vai ter reduzido bastante volume, então algumas vezes durante esse tempo a gente vai precisar acrescentar mais um pouco do solvente para que esse meio não seque completamente. No final vão formar alguns cristais precipitados, né? A gente vai deixar esfriar, separar o sobrenadante, adicionar 1 ou 2 gotas de ácido clorídrico concentrado até o pH ficar ácido, depois 2 a 3 gotas de cloreto férrico aquoso 1%. O resultado final é uma coloração vermelho vinho. Então no vídeo que a gente vai apresentar a seguir, né,
Todas essas etapas vão estar descritas e a gente vai explicar o motivo de cada uma delas. Ok? Combinado? Então vamos ao procedimento experimental no laboratório. Bem, então estamos aí vendo os reagentes, né? O acetato de etila vai ser o éster utilizado, o cloreto férrico, o cloridrato de hidroxilamina, esse potinho branco. Vamos então dar início aqui. Vamos colocar um pouco do acetato de etila no tubo. O vídeo está um pouco acelerado aí para não ficar longo demais, né? Está aí adicionado algumas gotas, não precisa ser muito, 2, 3 gotas. Uma pontinha de espátula do cloridrato de hidroxilamina. Adicionado ao tubo. E uma lentilha de hidróxido de sódio, também adicionada ao tubo. Então esses são os reagentes iniciais. Vamos adicionar um pouco de etanol, 2, 3 mililitros, e aquecer em refluxo, né? Então basta botar em banho-maria. A temperatura de ebulição do etanol é menor do que da água, né? Então a água em ebulição vai fazer o meio entrar em ebulição. Após o tempo de reação, forma-se um precipitado, conforme descrito no procedimento. Esse sobrenadante a gente vai decantar para outro tubo, conforme vocês estão vendo. E agora formou-se, né, nesse tubo a gente tem o hidroxamato de sódio, né, o sal sódico do ácido hidroxâmico. Vamos botar um pouquinho mais de etanol para avolumar. Tá aí. Tá, ainda tem um pouco de sólido precipitado, mas isso não vai interferir no procedimento. Então vamos agora adicionar ao meio o ácido clorídrico para ele se tornar ácido, conforme vocês podem ver no papel de tornassol. Ele está azul, né? Então o meio está alcalino por causa do hidróxido de sódio que foi utilizado, né? Então o meio está fortemente alcalino. A gente vai usar então para neutralizar esse meio o ácido clorídrico PA. Tá? Então a gente adicionou, formou bastante sólido, que é o cloreto de sódio que está sendo formado nessa reação de neutralização. A gente está vendo aí no esquema. E vamos verificar se o meio foi neutralizado, se agora ele já está ácido, né? Então vamos pegar uma gotinha, pingar ali no papel de tornassol azul, passou para vermelho, então o meio já está ácido, o ácido hidroxâmico então já está formado. Novamente vamos decantar o sobrenadante para separar do cloreto de sódio. Está aí sendo separado, ok? E agora a última etapa, a adição do cloreto férrico. O cloreto férrico reage com ácido hidroxâmico e forma o hidroxamato férrico, que está aí também mostrado no esquema de reação com a coloração vermelho-vinho. Então deu positivo esse ensaio, que era o esperado, uma vez que a gente está fazendo essa reação com uma substância que é um éster, né? Que é o acetato de etila, né? Então, resultado positivo, ok? Então era isso que a gente tinha para apresentar e até a próxima.